gente. tem aproximadamente 3 meses, né? Que a gente começou a fazer essas aulas semanais sobre vários temas de direitos reais variados. E eu me peguei ontem, assim, achando o primeiro card da primeira aula, assim. Eu falei, nossa, já são 3 meses, né? Na verdade, foram dia 16 de setembro, mas é praticamente 3 meses, né? três É. meses e um dia, E né? hoje a Muito bom. gente traz à tona de novo a uso capião, né? A gente sabe, Ah, como é, você mesma então. costuma falar, a uso capião tem poder, né? É um dos É instrumentos. porque, assim, a gente tem recebido muitas mensagens, tanto quando a gente fez a aula fechada, quando a gente fez a aula fechada, a gente recebeu várias perguntas depois, e a gente vive as pessoas falando pra gente, mandando mensagem, olha, me fala como é que eu consigo ter uma ação de uso capião ou até mesmo um procedimento que não seja tão longo, né? Porque assim, eu costumo falar sempre que a uso capião ela tem a fama que ela merece, né? De solucionar praticamente todas as situações de regularização fundiária individual, né? Praticamente 90% você soluciona. Eu ouso dizer que até mais do que isso, viu, Alex? É porque tem determinadas situações que são tão simples de resolver que você não precisa ingressar com uma ação de uso capião, né? E tem algumas outras situações que você nem deveria, né? Mas, assim, ela resolve 90% dos problemas que estão aí, né? Em diversas situações. Mas eu costumo falar que, assim, a mesma fama que ela tem de poderosa, que não é mentira, é a mesma fama que ela tem de demorada e de complexa, né? Sim, sim. Porque a uso capião, ela é aquela situação, é aquela ação. Paulo está perguntando se pode deixar um tema para uso capião. Claro Com que pode, certeza, com certeza. por favor. A uso capião, ela tem a fama que ela merece, mas em compensação, ela também ganhou a fama. Sou demorada. E ela ganhou essa fama, sou demorada, porque ela envolve muitos atores, né? Ela envolve muita gente e muitos atos especiais que são dela, né? E aí a gente costuma até brincar, você fala muito isso, né? Retiraram do Código de 2015 o procedimento especial da uso capião, mas ele existe, né? Porque alguns atos, eles são eu não vou dizer que eles são da natureza do procedimento da ação, mas eles são necessários para que ela se efetive. E ela se efetive como a gente quer, né? Se efetive com o poder de, ao final, ter poder erga omnes sobre frente a todas as pessoas, né? E por causa disso, esses atos, né, que em tese não existem hoje previstos lá no código, eles continuam sendo realizados, né? E a gente não pode desconsiderar que, por exemplo, e aí vou dar um exemplo, que seria a cientificação dos entes públicos, a gente vai falar isso melhor aqui. Ela não está lá no Código de Processo Civil na ação, mas ela está lá na uso capião extrajudicial, a notificação, né? Então é assim, não precisa, mas se eu utilizar, inclusive, a via que tem a fama de ser a via mais ágil, ou que veio, ou que ganhou essa fama, e ganhou essa fama porque de um tempo para cá se promove uma tentativa de desjudicializar, né, o que se puder ser desjudicializado, né?
E aí se criou a ideia de que lá o procedimento frente ao cartório de registro de imóveis ele seria mais rápido, né? E aí, Alex, eu vou chamar a atenção das pessoas para uma coisa. Talvez o principal motivo da uso capião extrajudicial ela tá presente na nossa vida não seja a agilidade, mas na verdade seja a sua natureza, né? Porque a sentença de uso capião ela é uma sentença declaratória de uma coisa que já existe, a aquisição de um direito real pela via da uso capião, né? Então é só para trazer isso para a gente refletir, meio que colocar o pingo nos is e aí dar dicas que eu considero dicas que são preciosas e que eu e você, né, que nós aprendemos ao longo do tempo na prática diária. Porque tem uma coisa que é muito bacana que eu costumo falar da nossa área na Defensoria Pública. Não, eu não sei se todas as defensorias públicas pelo país afora, elas são assim, ou aqui a gente sabe que isso é majoritariamente na capital, nós já fomos defensores em comarcas do interior também, mas quando você chega na capital, aqui na Bahia, você tem uma divisão. Tem pessoas que ingressam com a ação. Você está denunciando a nossa idade. Por quê? A gente já passou pelo interior, agora está na A gente capital. passou pelo interior ontem, ninguém sabe. Ninguém sabe quando a gente virou titular da capital. Mas vamos lá. Aqui na capital, nas outras áreas que não são a nossa área, né? Com exceção, eu acho que de acidente do trabalho, e a nossa, eu acho que é isso. Você faz, um defensor faz a ação e o outro acompanha a ação. E eu costumo falar que a gente tem o privilégio de fazer as nossas ações e acompanhá-las. Com o passar do tempo, isso te cria para você uma noção do todo. E um todo com muito volume e com todas as coisas que aparecem. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que as pessoas têm a ideia de que o volume ele te dá um trabalho pior. Eu vou falar para as pessoas que eu ouso dizer que não, eu acho que não é o nosso caso. A gente propõe. Dá mais prática, mais experiência. A gente propõe a ação e a gente acompanha o procedimento até o final. Só para esclarecer aí, como você falou, em vários outros locais da defensoria, em várias outras especializadas, existe o defensor que propõe a ação e é outro que vai acompanhar o procedimento na vara. Isso aí trouxe para a gente uma grande escola, no sentido de, como você falou, perceber o universo como todo, o universo procedimental da ação de uso capião. Só para fazer... Quando você... as pessoas têm uma ilusão, como eu estava falando, do volume. Que o volume de muito caso, que é uma coisa natural da Defensoria Pública, né? Que o volume, ele atrapalha, né? Quando, na verdade, eu acho que o volume, ele acrescenta. Ele acrescenta porque ele te dá possibilidades, que eu costumo brincar assim. Sabe aquele exemplo que tem no livro, que você acha que nunca vai acontecer? Aí você pega aquele outro exemplo daquela outra coisa que também tem no livro, você junta os dois, é isso que vai aparecer na sua frente. Mas vamos lá. Vamos falar. Oi, Regina. Regina, minha amiga, lá de Talcara. Tudo bom, Regina? Boa noite. Vamos lá. A gente fez faculdade na mesma época. Eu não vou falar a época, porque é aí que a gente vai dando... Quando você fazia, a gente fez faculdade na mesma época, porque é uma época quase antiguidade. Vamos lá, vamos falar do que interessa. Vamos falar de 3 coisas que... Eu vou falar assim... Alex, a gente vai dividir com 3 coisas que as pessoas devem fazer, o que elas não devem fazer, e depois tem uma coisa que as pessoas acham que não deve fazer, que é... Ó, Regina tá falando aí, deixa quieto. Depois tem uma coisa que as pessoas acham que não tem que fazer, porque acham que isso demora, e aí eu vou dar minha opinião, porque eu acho que isso que não pode faltar, tá?
Então, vamos lá. Bom, como eu estava falando, a uso capião é aquela coisa que serve para vou resolver o problema de praticamente todas as questões de regularização fundiária individual. A gente sabe que a gente tem instrumentos da regularização fundiária coletiva, como a REURB. Dentro da REURB, a gente tem uns mecanismos e instrumentos próprios da REURB, mas a gente tem que entender que alguns mecanismos eles só são utilizados em sede de REURB. Alguns outros só em sede de REURB-S, né? Então, não são mecanismos que servem para todas as situações, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente está envolvido numa REURB, a gente depende de uma situação para aquilo ser operacionalizado. Enquanto quando a gente está numa ação de uso capião e é um problema, é uma questão, uma demanda só individual, você vai lá e resolve, né? Ou você tenta resolver como algumas pessoas acham, por causa da situação do tempo. Mas aí, hoje, as pessoas vão saber 3 coisas que a gente faz e passamos a fazer com o tempo. É bom que a gente diga isso, né? Passamos a fazer com o tempo porque começamos a perceber que isso efetivamente Dá era o resultado. que dava resultado, né? Bom, então a gente já falou aqui várias vezes todas aquelas situações, inclusive na última terça-feira teve uma pergunta sobre isso, sobre a questão do óbice, da uso capião, extrajudicial, e aí é importante que a gente saiba assim, a ação de uso capião, ela é muito poderosa, mas ela tem que ser utilizada efetivamente quando você não consegue fazer a transmissão convencional de um proprietário registral para o outro, em razão de vários motivos, tá? A gente pode falando dos motivos aqui ao longo do tempo. Bom, então temos uma ação ou um procedimento, né? Porque eu acho que a maioria das coisas que eu vou falar aqui se aplicam para os dois. Em relação à questão do ente público, eu vou chamar a atenção, porque na uso do capião extrajudicial isso está lá na lei, mas também ela tem uma regrinha mais rígida do momento que se deve falar. Bom, e por que ela é tão complexa, né? Ela é tão complexa porque ela tem uma sequência de atos. Primeiro, você tem que citar o requerido, que eu já falei aqui diversas vezes. Não necessariamente o requerido vai ser uma pessoa que você sabe quem é, né? O mercado de posse, ele é muito comum, né? Existe um mercado paralelo ao mercado de compra e venda e alienação e cessão de direitos reais, que é o mercado de compra e venda, cessão de posse, né? E dentro desse mercado de posse, por muitas vezes, você não consegue identificar quem é aquele proprietário registral. Você não consegue nem saber se aquele imóvel ele está registrado, né? E aí, a primeira coisa que a gente faz é tentar identificar quem é esse requerido. Mas não necessariamente isso você pode não conseguir. O cartório de registro de imóveis pode simplesmente dar uma certidão negativa de que aquele imóvel não está registrado e tá ok. É bom a gente falar isso, que tá ok, porque algumas pessoas ainda têm uma ideia equivocada, ao meu ver, de que a certidão de registro de imóveis é documento indispensável para você ingressar com uma ação de uso capião, quando, na verdade, o exemplo mais clássico de réu desconhecido que existe é o da própria ação de uso capião. Quando eu falo isso, exemplo até dos livros mesmo de processo civil, tá? Bom, então, assim, a gente tem que citar os confinantes, e aí eu não estou falando aqui daqueles casos que a gente tem dispensa de confinante ou simplesmente a citação do síndico na extrajudicial. Eu estou falando aqui daqueles casos que você efetivamente precisa citar o confinante, né? Aqueles casos que você cita o confinante pessoalmente, aqueles casos que o código não dispensou, né? A citação. E aí você tem que citar confinante, cônjuge ou companheiro. Eu costumo até brincar, se você não sabe ser casado, se você não sabe ser companheiro, se você não sabe como é que é a situação, como diria minha avó, se é tico-tico no fubá, nem sei o que significa isso, mas tudo bem. Aí você vê que aquela pessoa convive com a outra, né? Você vai pedir a citação de todo mundo, porque é um litisconsórcio necessário para a gente estar falando de direito real, né? E aí, o confinante,
ele aparece, às vezes, como uma das coisas que mais trazem demora para ação de uso capião. É impressionante. E eu fico mais impressionada que é todo mundo que está ali em volta, né, Alex? Então, assim, em tese eu não teria nem muita dificuldade, né? Em tese, sei lá, em tese E seus vizinhos são seus amigos, né? você me lembrou aí que eu vejo muita certidão nos processos dizendo que não encontrou o endereço. Muito! Como Não, muito. assim? O É do carteiro não lado, acha nunca, o nunca. endereço do vizinho do lado. É, oficial de justiça também tem dificuldade. Então, assim, mas aí a gente pressupõe que ele não consegue achar nenhum imóvel uso capiendo, né? Mas tudo Mas bem. tem situações que encontra, faz a comunicação ao autor, que é no mesmo local o endereço, mas não encontra o endereço do confinante. Eu acho isso uma loucura, mas é complicado. É Não, muito e mais é complicado. verdade, que ele e nem pergunta, né? Nem pergunta. Isso Mas, é verdade, a gente vê muito isso, mas tudo bem. mas tudo bem. Bom, aí a gente tem isso, que é assim, isso eu falo para vocês que isso é um obstáculo na ação da uso capião. Porque, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais trazem demora para a ação. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? A prática já nos ensinou, e até o que a gente contabiliza mesmo, isso gente, parece brincadeira, mas às vezes a gente tenta explicar isso para as pessoas que estão indo lá, que querem informação, e elas não conseguem mensurar o que é isso. Quando a gente pede para fazer o que a gente vai explicar aqui para vocês, que a gente entende como interessante fazer. Bom, e aí o que a gente tem também? A ciência. Professor Bruno aqui já falou, vontade de representar o oficial. Professor, é mais ou menos isso. Bom, e aí a gente tem uma outra situação que é ciência dos entes públicos, né? E aí, a ideia é assim, bom, no Código de 2015 não fala que eu tenho que cientificar os entes públicos. Então, eu vou colocar lá na minha petição que eu não vou cientificar os entes públicos. Não vou nem tocar nesse assunto, não vou nem pedir. Mas deixa eu te falar uma coisa, o juiz vai cientificar mesmo assim. Porque com a impossibilidade constitucional de se usucapiar imóvel público, dificilmente você vai conseguir essa dispensa sem trazer nada ao processo. E ele vai, inclusive, utilizar da normativa do extrajudicial para fazer, determinar essa intimação, que é uma coisa que eu particularmente nem concordo, Alex. Você sabe minha opinião em relação a isso. Mas isso vai acontecer. Eu entendo que não teria necessidade, porque só haveria nulidade daquela sentença de uso capião se efetivamente o ente público comprovasse que aquele imóvel é dele. Mas, na prática, não é isso que acontece, gente. Na prática, acontece a cientificação e a gente não pode falar que é de todo oneroso, porque se o imóvel for público, realmente você vai ter perdido um tempo, diríamos assim, que você não teria necessidade de perder. E pior do que isso, você pode ter uma sentença que, na verdade, pode ter uma situação de nulidade. Então, assim, a gente também utiliza um expediente, que a gente vai falar aqui, para fazer com que esses entes não precisem ser intimados, tá? Mas que cumpra essa necessidade de informação de que o imóvel é ou não é público, tá? E a outra situação, que aí, Alex, essa eu vou falar para você, viu? Essa, para mim, tem a expedição do edital de terceiros interessados, e aí isso aí eu vou falar como última coisa, né? E tem a questão
da planta. E aí é outra coisa que eu vou falar. Olha, lá no Código de Processo Civil não fala mais da planta. Aí eu já falei isso aqui outras vezes. Amigo, a não ser que seu imóvel seja exatamente igual àquele que está numa matrícula e você está usucapindo o mesmo imóvel, sem nem tirar nem pôr, não faça planta. Se você está usucapindo o mesmo imóvel. Mas se você está usucapindo um imóvel que não tem a mesma dimensão, ou às vezes que tem até mesmo uma construção, ou qualquer outra coisa nesse sentido, faça planta. E aí as pessoas perguntam, por que você acha que isso é o mais frustrante? A planta não está na forma que o artigo 176 da Lei de Registro Público determina. Porque você vai ter sua sentença declaratória na mão, você vai ter um mandado expedido pelo juízo, você vai chegar na frente do registrador, toda linda, e ele não vai conseguir abrir matrícula para o seu imóvel, ou não vai conseguir registrar o seu imóvel. É a verdadeira Porque hipótese de nadar e nadar e morrer na praia, né? por isso que eu falo que essa é a mais frustrante. E ela ainda é a mais frustrante porque, assim, porque quando é uma ação judicial, quando é um procedimento, tá? Quando é um procedimento de uso capião extrajudicial, o registrador, que é a pessoa que é a pessoa responsável por esse trâmite da uso capião extrajudicial, ele já faz na qualificação inicial dele ou não, se aquela planta está de acordo não só com o que tem no provimento 65 do CNJ, com o que está na lei, mas também de acordo com as regras da Lei de Registro Público que permitem que você individualize um imóvel de determinada forma para abrir uma matrícula. Só o caso de abertura de matrícula, abrir matrícula ou fazer o registro, tá? Então, assim, de início, você já fica sabendo isso, né? Os documentos antes de começar o procedimento, né? Mas, numa ação judicial, às vezes você está achando que você está abafando. Nossa, tá lindo, olha que planta bacana. Mas você não está abafando. Porque quando chegar lá na frente, o registrador vai falar assim, olha, isso aqui eu não posso registrar. E são coisas, Alex, que aí eu já falo para as pessoas o que elas têm que ter atenção. São coisas que eu já vi, tipo assim, uma planta, processo, aí já vou falar, a gente, gente, deixa eu falar uma coisa logo, né? Não é de idade, não. A gente tem muito tempo de defensoria, tá? A gente já tem mais de uma década de defensoria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem processos que são processos muito antigos, que eram processos físicos. Esses processos, eles são digitalizados, né? Não se tornam nem digitais, eles são digitalizados. Eles são digitalizados e a planta, quando ela é por vezes digitalizada, ela não é digitalizada da maneira adequada. E aí, quando chega lá no final, a planta tá distorcida na digitalização. Quando é uma planta, porque não raro é um croquis, não, é um desenho, né? Aí é outra coisa. E aí, gente, quando eu tô falando de planta, eu tô falando de planta. Eu tô falando de planta, não, tô falando de plantas. Tô falando de planta de localização, de planta de situação, de planta abaixo de memorial descritivo, com norte magnético, com coordenada. Porque olha só, quando você vai abrir uma matrícula, e aí já tô até. Não tô falando que eu acho isso importante, tá, Alex? Desculpa, eu tô até. Adiantando. Quando você vai abrir uma matrícula, o registrador, ele tem que localizar aquele imóvel no mundo. Né? Ele tem que localizar aquele imóvel. Né? E aí, não basta aquele desenho. Eu vejo muitas pessoas utilizarem por vezes, ou então a gente na Defensoria Pública, a gente tem arquiteto, engenheiro da Defensoria que faz isso pra gente, né? Que faz a nossa planta como tem que ser. Mas aí as pessoas chegam lá às vezes e falam assim, não, doutor, eu trouxe minha planta. Aí eu tento explicar a pessoa, olha, mas essa planta aqui tá faltando os dados que são os dados que eu preciso, que são importantes e tudo mais, certo? Então, assim, é bom
as pessoas ficarem atentos que não é ainda qualquer planta, é a planta como tem que ser. Né? E aí eu falo que essa é a situação mais frustrante. Agora você imagina, a ação já é longa, a ação já é demorada, e outra coisa, Alex, ninguém vai para uma ação de uso capião feliz da vida. Ah, olha só, o professor Bruno está falando assim, ó, eu oriento que solicite ao juiz a intimação do município para que realize a planta e o memorial, como falando, ah, tá. Então, Aí, Betânia, eu queria até falar aqui que você fez hoje o lançamento juntamente com o CREA e com o pessoal da Cal. Arquitetura Cal, o Não, e lançamento o pessoal de diversas diversas outras associações. instituições, associações, faculdades, o NEB, tudo, o lançamento da cartilha sobre a TIS, né? É, Sobre na verdade, isso a gente aí que eu. fez um balanço do grupo de trabalho, né? A gente tem um grupo de trabalho que foi proposto pela Defensoria Pública ano passado, em assistência técnica de habitação de interesse social, que gerou um grupo de trabalho maravilhoso, com várias instituições, com várias universidades. E hoje a gente O fez a lançamento, né? apresentação, né, das propostas desse grupo, que teve como primeiro produto uma cartilha que busca incentivar a criação de escritórios modelos, de assistência técnica, ou então de residências na área de assistência técnica de habitação de interesse social. Muito bem lembrado Né? pelo professor Bruno aí. E tá disponível no YouTube da Defensoria Pública do Estado da Bahia, né? Tá, Foi tá, tá. O hoje, evento está disponível e foi logo, hoje, logo, acho que isso, semana que vem a cartilha já está disponível também. perfeito. E aí, professor Bruno, que é da UNEB, a gente teve o vice-coordenador do curso de urbanismo da UNEB, participou da mesa lá com a gente, a coordenadora do curso de urbanismo da UNEB faz parte do GT, e foi assim, eu tô toda boba, sabe? Não, Eu tô, iniciativa muito boa, muito boa. eu E o tô, e foi um resultado, trabalho incrível, de gente o incrível, resultado muito bom. o evento hoje foi assim, foi incrível. Tinha muita gente da academia, mas tinha muita gente dos movimentos, pessoas que lidam efetivamente com isso. Foi sensacional. Mas então, bom, voltando aqui ao que a gente estava falando. Então, essa é a fase da frustração, A gente né? está falando da planta, Essa né? Que se mal feita ou se não da, feita da, é a com fase as que você chega no formalidades. registro, né? Porque existe uma coisa ainda, Alex, que as pessoas, às vezes as pessoas não têm muito intimidade com isso, que elas chamam de, mas olha, o registrador deu uma nota assim, deu uma nota devolutiva assado. É porque eu costumo falar muito para as pessoas isso. Não dá para você atuar com direitos reais se você não entender minimamente de direito registral, gente. Infelizmente, no nosso ordenamento jurídico é assim. E qualificação registral é uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam, entendeu? E uma das coisas que o registrador efetivamente ele tem dificuldade no momento da qualificação é se aquele mandado que ele tem que abrir uma matrícula ou tem que fazer um registro, se ele não está de acordo com o que determina para ele. E aí, às vezes, a pessoa acha que é porque o registrador está com uma vontade ou que não sei o quê. Primeiro que a gente tem que entender o que está acontecendo para a gente até poder falar, né? Ou até poder contestar. E segundo, que às vezes é uma coisa simples, que não foi corrigida lá atrás, né? E aí eu queria até chamar a atenção que recentemente o STJ deu uma decisão, é uma decisão muito interessante, que uma planta juntada no curso do processo, ao longo do processo, né? Que é uma planta que especifica mais o imóvel, que traz essa complementação desses elementos que não foram trazidos aos autos lá no início, não significa alteração de pedido. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, que é possível você trazer... Olha, se lá no início não estava desse jeito, no correr do processo, você pode fazer isso. E essa decisão, inclusive, as pessoas já tinham sido citadas, né?
e houve essa, que na verdade você está especificando, individualizando ainda mais aquele imóvel, tá? Bom, então assim, então aí a gente tem três coisas que eu considero tipo fulminantes para fazer com que essa ação ela seja demorada, que ela seja caótica, sabe? E aí eu acho que eu já posso falar como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para superar esse obstáculo. Primeiro, assim, eu já estou na planta, já falei quase tudo da planta, e aí vou falar da planta, sabe? A planta, ela, como o próprio professor Bruno aí já falou, e aí eu queria, a gente já falou de assistência técnica aqui, e aí eu queria chamar a atenção das pessoas para isso, né? Às vezes a gente tem pessoas que não têm condição de fazer uma planta, né? E aí a gente tem a questão da assistência técnica de habitação de interesse social, da 11.888, né? Que prevê assistência técnica pública e gratuita para a população de baixa renda, que lá na lei é caracterizado como população de até 3 pessoas de até 3 salários mínimos. Tá? Se a pessoa não se inclui em população de baixa renda, mas que também não tem dinheiro para contratar um arquiteto ao preço que o mercado cobra, um arquiteto ou um engenheiro, tá? Que são os profissionais capacitados para isso, existem as empresas junto das universidades. Né? As universidades elas têm uma série de projetos, né? Várias têm essa empresa júnior, que fazem um preço que não é o preço do mercado e que são plantas de excelente qualidade. Né? De excelente qualidade com essas determinações todas, porque são pessoas que estão sendo orientadas por grandes professores. Né? Então, assim, essa é uma outra solução também. E aí, a pessoa pode falar, ah, não, mas eu não tenho dinheiro, ah, não, mas assim, olha só, perder dinheiro você vai perder depois que você pagou as custas, ou então você vai pagar lá o seu requerimento e não vai conseguir levar sua uso capião extrajudicial até o final, e aí é uma questão, e aí até um outro post que a gente fez outro dia, né? A gente tem que saber ouvir quem está ali na nossa frente, nossos casos assistidos, e fazer com que essas pessoas nos entendam, né? Fazer com que essas pessoas entendam a importância. E aí a gente tem que ser sincero às vezes, né? A justiça, ela costuma ser... E aí a justiça, estou falando de forma geral, tá? Aqui estou falando da justiça quando você vai fazer o procedimento frente ao registrador ou frente à justiça mesmo, como a gente chama, poder judiciário. As pessoas têm um hábito, e aí não são só os assistidos ou os clientes dos advogados, sabe, Alex? As pessoas têm um hábito, até mesmo os advogados, e até mesmo os defensores públicos, meio de dizer, olha, eu vou entrar com essa ação e eu vou jogar para o universo. Não é assim, né, gente? Não se joga para o universo, né? Você pode até jogar para o universo, né? Mas não é assim. Essa aí é a semente da derrota, né? A semente da demora e da derrota de uma ação de usucapião. Você não instruí-la no início, a sua petição inicial, como forma de permitir que ela percorra o procedimento em um tempo razoável, e você chega até o final. Porque o que a gente vê muito, Betânia, é uma propositura de uma ação de usucapião, aí eu falo no Poder Judiciário, no meio judicial, sem esses requisitos que você está falando aí, que permitem que a ação ande mais rápido, e aí o que é que vai acontecer? Ela vai ficar ali, eu vou usar um termo até chulo, boiando, sem sair de determinadas etapas, porque ela não vai conseguir avançar. Então, como você falou, jogar uma ação para o universo, e isso você colocou bem, todos os profissionais que postulam no judiciário fazem isso, defensor, advogado, eu vou jogar para o universo e no decorrer do procedimento a gente vai consertando. Sobretudo na defensoria, pela grande quantidade, fica até difícil de você fazer isso, jogar para o universo e depois consertar. Então, com a nossa experiência...
Não, a gente quer fazer para poder resolver o problema logo, porque depois o universo vai depois voltar para a gente. ele não vai voltar para a gente, né? Ele vai ficar, ele vai lá e vai ficar por lá. Então, é muito interessante você propor ação pensando nesses pontos que são. Pensando na solução. Sim, Olha, sim. isso que você está falando, assim, Alex, que é muito interessante, assim. A pessoa, ela não vai atrás de um advogado ou ela não vai atrás de um defensor público para ingressar com uma ação de uso capião. Ninguém quer uma ação de uso capião, não, gente. Ou um procedimento de uso capião. Ninguém, Ela vai no para caso de resolver o advogado, problema. ninguém quer pagar custas, ninguém quer nada disso. A pessoa quer Resolver o problema dela um agora. papel que fale que ela tem um direito real sobre aquele imóvel. E Nesse assim, caso, né? aí você me chamou a atenção, a pessoa não acorda assim, poxa, meu imóvel ele não está regularizado, então eu vou entrar com ação de uso Não. capião. É porque E quando aí o é outra problema coisa. bate na porta dele. E aí eu falo assim, para as pessoas que acompanham a gente, né? E as pessoas assistem muito as lives da gente depois também, a gente fica recebendo perguntas depois sobre a aula. É assim, as pessoas têm que entender que a gente faz parte de todo um processo, sabe? Que a gente não joga as coisas para o universo e que as pessoas elas só vão lá para regularizar um imóvel, na sua grande maioria, tá, Alex? Não são todas. Realmente tem pessoas que compreendem aquilo e são mais atentas. Mas por que a ação demora? Demora. Demora porque é uma ação complexa. Tem muitos atores envolvidos. Mais que complexa, tem muitos atores envolvidos. Né? Por isso que ela demora. Tem muitos atos que são próprios dela e que são atos que demoram. Né? E a gente tem, gente, somado a tudo isso, todos aqueles problemas que a gente já conhece. Ah, demora porque é lento, demora porque é isso. Mas você tem formas de minorar isso. Né? Você tem formas. Só que a sensação de que é lento, ela é mais pujante, diríamos assim, Isso mesmo. porque as pessoas, na maioria das vezes, elas vão para regularizar o seu imóvel, elas vão fazer isso quando elas estão com a posse ameaçada. Quando elas estão idosas, e aí olha, eu queria muito que regularizar, porque eu queria deixar tudo certinho para os meus Aí filhos. que é a solução de forma emergencial, né? Ou Para então, ontem. quando quer vender o imóvel e a pessoa que quer comprar quer financiar o imóvel. E aí precisa. E aí as pessoas, elas querem resolver. Elas querem resolver muito rápido. Só que, vou falar uma coisa para vocês. Por mais que. E aí eu estou falando até da uso capião extrajudicial. Por mais que em tese seja mais rápido, se você não tiver muito bem preparado para aquele procedimento, ele não vai ter nem a solução que você quer. Né? E aí, Alex, quais são essas formas que eu acho assim, né? E eu sei que você pensa da mesma forma, que são formas que podem fazer a diminuição desse tempo, né? E a primeira delas que eu chamo atenção é você solicitar uma certidão ou uma declaração dos 3 entes públicos de que aquele imóvel não é público. E com isso, pedir a dispensa na inicial da intimação desses entes, porque você já tem uma declaração, que você vai juntar, processo, obviamente, de que aquele imóvel não integra o patrimônio público. Com essa ação aí, a pessoa já consegue eliminar um tempo incrível dentro do procedimento, da usucapião. Um ano por baixo, se você falar um ano por baixo, você ter lá já a declaração do ente público de que ele não tem interesse naquele. E pedir a dispensa. A dispensa é perfeito. Você já elimina aí um tempo incrível dentro do procedimento da usucapião. Porque assim, e aí eu vou até chamar a atenção em relação a isso, tá? Porque a gente até teve uma decisão muito recente, semana passada a gente fez até uns 20 minutos sobre isso. O ente público, ele continua lá
Porque é importante saber, quando eu falo lá, é presente no procedimento e o juiz vai intimar ele na ação. Porque o juiz quer saber se o imóvel é público. Então, o que você tem que fazer é se dirigir com a planta que você já tem, que você já vai ter a planta, né? Porque você vai fazer a planta e eles pedem a planta para eles conseguirem identificar no cadastro deles aonde é esse imóvel, se esse imóvel, né? Não só pelo endereço, porque pode ter mais de uma rua com o mesmo nome e tudo mais. Eles conseguirem identificar se aquele imóvel está em área pública ou não. Com essa certidão, eu não vou falar que, assim, tirando a SPU, que é da União, os estados, como tem gente que assiste a gente tudo quanto é lugar, os estados têm uma variação. Aqui na Bahia, por exemplo, é a SAEB que cuida do patrimônio público, não é a Cefaz, como em outros lugares. O município de Salvador é a Cefaz, né, Secretaria de Fazenda. Então, isso tem uma variação, mas você tem que ir ao ente que cuida do patrimônio público. A Betânia, olha só, eles não vão me dar, eles dão para você porque você manda um ofício, porque você é defensora pública. É claro que eles vão te dar. Eles vão te dar porque eles têm que prestar essa informação para você. Ah, Betânia, mas olha só. Eu, advogado aqui em... não sei. Lá em Talcara, minha terra natal. Minha terra. Eu vou lá, vou pedir, mas assim, o meu cliente, ele não quer esperar 30 dias, 60 dias para eu ter essa declaração na minha Tá mão. certo, não espere 30 dias, não. É isso. Ah, tudo bem, então tá. Então, assim, é por isso que eu acho importante, ó, uma coisa que eu acho muito importante, assim, que eu falo muito com as pessoas que são meus alunos ao longo desse tempo todo, sabe? E a gente tem o professor Bruno aqui, que Aí, tá... ó, Ó, o Rodrigo aí, ó, mandaram um beijo beijo de de tal pé. cara. Tudo bom, Rodrigo? Então, gente, olha só, vocês têm que ser sinceros com os clientes de vocês. Não adianta, parece algumas pessoas, você vê uma coisa tipo, quer vender facilidade para que seja contratado. Olha só, a advocacia é uma profissão brilhante, é uma profissão incrível, cheia de responsabilidade, cheia de compromissos éticos. Por favor, às vezes as pessoas falam assim, as pessoas chegam, né? As pessoas fazem as perguntas pra gente, né, Alex? Olha, eu posso... Não. Não pode, não. Ah, doutora, mas a gente tem que ser sincero com as pessoas. A gente não tá ali... aí para você é fácil, porque você é defensor. Gente, isso é um preceito ético. A gente sabe que as coisas não são assim. Olha só, a facilidade que você vende hoje para o seu cliente é o problema que você vai ter amanhã com ele se você não tiver certeza de que aquilo vai acontecer naquele tempo. E às vezes a gente não tem certeza. Porque a gente pode utilizar métodos incríveis. Você pode estar aqui assistindo nossa aula. Você pode usar de um designer diferenciado na sua petição. Você pode fazer tudo. Mas a gente não consegue dar 100% de certeza de que aquilo vai acontecer daquele jeito ou naquele tempo. Eu me lembrei que eu respondo uma pergunta, e essa pergunta é bem frequente do assistido, no sentido de que, e aí, doutor, posso ficar tranquilo porque vai dar tudo certo, né? Eu vou conseguir. Aí eu pergunto a ele o que eu sou, o que é que eu estou fazendo ali. Ele diz que eu sou o defensor. Ele disse, quem é que decide? Aí ele diz, o juiz. Então, como é que eu posso te dizer uma coisa que vai sair da boca ou da mão do juiz? Então a gente tem que ser sincero, eu não posso dizer a ele que a gente vai ter 100% de efetividade naquilo que a gente está colocando no papel, embora a gente saiba que todas as provas que ele trouxe, os fatos, são tendentes a chegar ao final com uma decisão de mérito favorável a ele. Eu acho que o compromisso tem que ser assim, olha, eu vou empenhar todo o meu conhecimento técnico em todas as instâncias que eu puder para fazer isso acontecer. Ah, eu tenho direito? Tem. Pelo que está aparecendo aqui, Perfeito. tem. Né? Alex, por que eu dou essa dica, e eu sei que você dá também para todo mundo, de vá ao ente público e peça essa certidão? Quantas vezes não chegou o processo na nossa mão, até ou
porque o ente público não respondeu em tempo hábil, porque isso pode acontecer também, tá, gente? Eu não vou falando que isso não vai acontecer nunca. Ou porque o processo não era da defensoria, ou porque o processo era muito antigo, né? Ou porque E aí tem uma coisa muito interessante que eu já vou falar para as pessoas que estão assistindo a gente. A gente tem processos muito antigos que são os que mais demoram. Não só porque o judiciário hoje em dia se digitalizou e aí isso faz com que ande muito mais rápido, mas depois que a gente começou a utilizar essas coisas que a gente está contando aqui para Os vocês, mais novos começaram a cumprir as suas etapas de forma mais célere. eu tenho processos, eu dei esse exemplo outro dia para uma pessoa numa aula, eu tenho processos extremamente conflituosos que só falta audiência para ouvir testemunha. Só. E só não aconteceu ainda porque a gente está com a Na pandemia do pandemia. coronavírus. A gente tem alguns processos, aí eu posso confirmar, que estão em E fase isso só de tudo aconteceu em oitiva. um ano. Isso, Um isso. ano para uma ação de uso capião conflituosa é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. É muito Verdade. pouco tempo. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, essa declaração é muito importante. E aí, eu quero chamar a atenção. O Rodrigo está falando aí, ó. É uma dica ética que independe de profissão, né? Muito bom. Que médicos, É engenheiros, verdade. advogados, professores pensem assim. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Ó, Mãe de Dois Príncipes entrou aí, ó. Então, Querida, um beijo, foi minha aluna. Betânia, a gente tem 10 minutinhos, viu? A gente tem que passar para as Então tá. Então próximas. vou agilizar. Por que sempre. Aí outra coisa. Eu costumo falar que essa é a primeira coisa, Alex, que você vai fazer. Depois da planta, porque você vai entregar a planta para eles identificarem se a área é pública ou não. Você vai receber aquela certidão, e se receber lá que o imóvel é público, a primeira coisa que você vai fazer vai ser analisar se não aconteceu algum capião antes daquele imóvel ser público. Porque isso pode acontecer. Sim. Muito. Né? Empresas, sociedade de economia mista que existiam, se extinguiram e aí o imóvel passou a ser público. Ou desapropriação, o imóvel passou a ser público. Tudo bem que desapropriação tem uma outra situação, mas a pessoa está morando ali, tá, gente? Não é tudo que é afetado, as coisas não acontecem. Parcelamento do solo. Parcelamento do solo antes de 79, antes da lei de parcelamento do solo, tem uma diferença para depois da lei de parcelamento do solo. E parcelamento do solo, loteamento, que foi apresentado, aprovado para o município, mas que não foi registrado, porque a transferência do imóvel, das áreas verdes, das áreas comuns, dos equipamentos comunitários, só passam para o ente público quando o loteamento é registrado, ou então quando o município vê que o loteamento não foi registrado e vai lá e pede abertura de matrícula, né? Então, assim, tem uma série de coisas que tem que ser identificadas. Mas também pode ser que é o caso que realmente é um caso de ocupação de área pública. E aí, não é o uso capião que você vai utilizar como instrumento. Você vai utilizar outros instrumentos. Certo? Não é uso capião. Então, essa é a primeira coisa. Né? Porque senão, quando chegar lá na frente e realmente o imóvel for público, nossa, aí você perdeu tempo mesmo, né? Porque você vai ter que converter aquilo tudo numa concessão de uso ou numa CDRU. Né? Bom, com essas ressalvas que eu falei, né, Alex? Porque isso tudo tem que ser analisado caso a caso, né? E a outra coisa que eu acho, já vou terminar, tá? Fica calmo. Fica calmo. E a outra coisa, que aí é a outra coisa que vai diminuir mais um ano da sua ação, que é pegar os vizinhos pelo braço. Os confinantes, né? Os confinantes, os vizinhos confinantes. Gente, os vizinhos confinantes, são os vizinhos confinantes, tá? É o vizinho confinante, são os vizinhos confinantes. Não é o vizinho do fim da rua, né? Eu tô brincando com isso. O do fim da rua serve como testemunha, né? Eu costumo dizer ao pessoal que ninguém sabe mais da nossa vida do que os vizinhos confinantes, né? Ou do que os nossos vizinhos. Então tragam eles para ser testemunha, porque eles vão dizer tudo e mais um pouco que a gente precisa ouvir. Então, você vai pegar os seus vizinhos confinantes e você vai levar ele até o seu advogado. E aí, vai ser feita uma... Lógico que tem termos específicos para isso, eu costumo falar, não é que eles concordam, é que eles não se opõem, né? E aí você vai colocar lá que eles viram a planta, que eles não se opõem a XXX, XXX são as metragens. Aí, gente, as pessoas falam, mas eu briguei com meu vizinho. Brigou por causa do terreno? Você estava entrando no terreno dele?
Ah, não, não briguei não. Então vai lá e faz amizade de novo. Ah, não, mas eu não quero porque é chato. Porque, olha só, chato É você é ficar você 10 ficar com anos. um ano tentando se também entregar uma carta para o seu vizinho para ele não fazer nada. Isso que é chato. Entendeu? Então, assim, aproveita que é Natal, né? Aproveita que o ano tá acabando, entendeu? Vai lá, sabe? Vai lá e conversa com seu vizinho. Explica a sua situação, né? Um vizinho com cônjuge ou companheiro do vizinho, tá? Vai lá, explica a sua situação. Fala que você precisa, mas é porque o meu vizinho, ele trabalha muito, ele não para em casa. Então ele também não vai parar em casa para receber nenhum oficial de justiça, nem o carteiro, ou seja, não vai ser citado nunca, sua ação não vai andar nunca. As Pronto, pessoas falei. precisam entender que se o vizinho confinante não for notificado, o processo não vai sair daquele ponto. Então é Por quê? muito melhor, como você falou, vai lá e pula esse conflito, né? Vai viver uma vida Gente, melhor, e com aí amizade. tem gente que faz, sabe o quê, Alex? Tem gente que faz assim, ó. E eu nem acho essa, assim, essa não é a solução, mas quando o negócio já tá feito, e já foi citado e já foi intimado, resolve. As pessoas falam assim, não, mas aí quando tiver audiência de conciliação, eles vão aparecer. Eles têm que ser intimados para audiência de conciliação. Se ele não for intimado, também não vai resolver seu problema. Entendeu? Então, assim, aí outra coisa que eu quero falar com as pessoas, não precisa deixar isso para a próxima ação de uso capião. Sabe? Não precisa, se você for entrar. Sabe? A planta eu já falei que não precisa por causa da decisão do STJ, sabe? A declaração dos entes públicos, se eles ainda não foram intimados, também não precisa. Vai lá, pede isso agora, junta no processo, pede a dispensa. Tá? E a mesma coisa os vizinhos. Vai lá, pega os vizinhos pelo braço, entendeu? Faz essa declaração. Eu vou falar para você, como está a pandemia, tem várias restrições nos fóruns e tudo mais, poderia até levá-los no cartório para eles tomarem ciência, mas como está essa situação, acho que não é nem o caso agora. Mas dá para fazer tudo isso que a gente falou aqui para agora, para o que está acontecendo agora. E com certeza você vai diminuir aí pelo menos, olha gente, eu não estou exagerando, tá? Pela prática. Quem lida com isso na prática sabe o que eu estou falando. Você vai estar diminuindo pelo menos 2 anos na sua ação. Pelo menos. Eu falo isso com maior certeza. E falo isso ainda sendo humilde. Não, e Sabe? esses 2 anos que você está colocando aí de diminuição do procedimento, ele faz com que o processo chegue no ponto em que ele vai acelerar de uma forma a chegar ao final. Porque depois que você passou por essas etapas de citar o confinante, de você não ter que ter o processo de volta para você colocar uma planta, ou até mesmo esperar que os entes públicos se manifestem no processo, o juiz vai marcar aquela audiência de instrução, que é para ouvir as testemunhas, ouvir as partes, e depois disso acabou, é só lá memoriais e decisão, E eu gente. quero falar uma coisa. Que eu falei que eu ia falar uma coisa que todo mundo acha que demora e acha que não precisa quando você sabe quem é o proprietário registral A e Guaíra aí acha que dando não boa noite. precisa. Boa noite. E eu vou falar que precisa e eu vou falar que eu peço isso todas as vezes. A ação de uso capião é uma ação de juízo universal. Edital de terceiros interessados é importante, sim, porque aí depois ninguém pode contestar a sua ação em outra ação em separado. Perfeito. Então, edital de terceiro, mas vai demorar mais, mas é uma demora, essa demora, que não é uma demora também, né? É menos do que citar os confinantes e a identificação dos entes públicos, né? É uma demora de uns 60 dias, mas que vale a pena. Essa vale a pena. Era isso, pronto, falei tudo. Eu acho que a gente pode Cumpri meu ir tempo. para não perder. Eu costumo dizer aqui que a gente tem que terminar logo para não perder. A gente perdeu uma live muito boa, a gente fez uma discussão muito boa e o Eu Instagram já sou possessória. permitiu que a gente ficasse conversando. Quando a gente foi ver, já tinha 1 minuto e 10 e não consegui subir, deixar no feed. Mas é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a quem nos acompanhou, a quem nos segue, quem gostou, né? Curta, comente, compartilha e avisa o pessoal para assistir posteriormente. Muito obrigado, Betânia. Ótimas explicações, 3 boas dicas e a gente sabe que elas são práticas e efetivas e isso acontece realmente E válida. na aceleração e na otimização do procedimento da uso capião. É isso, uma ótima noite.
Tchau, Tchau. gente.